Olá pessoal, estamos aqui com a nossa videoaula sobre introdução à biologia, tá? Então, a biologia, né? O que é a biologia? A biologia é uma ciência, né? A gente já falou, né, a diferença entre as formas de conhecimento, falamos de que é uma ciência, falamos sobre o método científico, né? Se de repente você não assistiu essas nossas videoaulas, então você pode clicar aqui no link e aí você vai ter acesso a essa nossa videoaula, tá? Sobre formas de conhecimento e método científico, tá? A biologia é uma ciência, né? Tem o seu conhecimento desenvolvido a partir do método científico, tá? A palavra biologia, ela é a soma de duas palavras gregas, bios, que significa vida, e logos, que significa estudo, conhecimento, tá? Então a palavra biologia literalmente significa estudo da vida. Então essa ciência ela vai tratar, ela vai se ocupar dos fenômenos relacionados à vida. Tá? Tudo que tem relação com a vida, então vai ser estudado pela biologia. Tá? A biologia, né, pelo fato de que a vida no nosso planeta ela é abundante, muito diversificada, né, e os próprios seres vivos são dotados de muitos fenômenos, de muitos pontos que são interessantes serem estudados, serem investigados. Por conta disso, eu posso subdividir a biologia em o que a gente chama de ramos. Né? Então, tem uma árvore, um tronco central, e ela se divide em galhos, em ramos. Tá certo? Então, vamos citar só alguns aqui, né? São muitas áreas da biologia, mas nós vamos citar alguns para situar as pessoas, para entender um pouco melhor, né, como funciona. Tá? Então, nós temos a botânica. Tá? A botânica, então, é o ramo da biologia que vai focar nas plantas, nos vegetais. Então, de todas as formas de vida, eu vou escolher apenas um grupo menor, que é o grupo dos seres vivos fotossintéticos, né? Das plantas, tá? Nem todos só, não, às vezes, aí depende também. Tem botânica que vai estudar todos os seres vivos fotossintéticos, né? Inclusive algas, que para alguns biólogos não são plantas, tá certo? E para outros sim, para outros biólogos elas são plantas sim, então aí vai variar, tá? Mas a botânica é a área da biologia que vai estudar então as plantas, certo? Depois nós temos, né, a zoologia, né? A palavra zoologia que vem do grego zoon, animal. A zoologia então ela vai focar só no estudo dos animais. Tá? Então, as formas de vida que vão ser interessantes na zoologia vai ser os animais. Então, o foco de estudo, o objetivo de estudar é os animais. Tá? Micologia, do grego micos, fungos. Né? Então, a micologia é a parte da biologia que não vai nem se importar com as plantas, nem se importar com os animais, vai estudar só os fungos. Tá? Ela vai se preocupar com os fungos. Esses são os organismos pelos quais ela vai se ocupar, né? As relações desses animais na decomposição, na reciclagem da matéria orgânica no planeta Terra e também na associação deles, né? Na associação simbionte deles com outras formas de vida. Genética. Genética é um ramo da biologia que atualmente está muito em evidência, né? É a parte da biologia que trata da herança genética, da herança biológica, quer dizer, né? Aquela parte, né, que é passada para a descendência, que é passada de pais para filhos, né, através do DNA, do material genético. Tá? A genética também se ocupa com a expressão, né? Por que certas características aparecem, por que não aparecem, como que elas interagem para aparecer de forma diferente. Tá? Então, é um ramo da biologia que atualmente está em bastante evidência. Tá? Ecologia.
A ecologia é a parte da biologia que vai estudar a relação dos seres vivos uns com os outros e deles com o ambiente, né? Por exemplo, uma abelha que fecunda, que poliniza uma planta, né? Então, a relação que tem essa planta, tem mecanismos de atração para espécies específicas e tudo mais. Então, uma relação ecológica, né? E a relação desses animais com o ambiente, né? Quando que essa abelha consegue polinizar? Ela consegue polinizar com qualquer clima, com qualquer tipo de umidade do ar, enfim, existem fatores ambientais do ambiente que vão influenciar nas formas de vida. E tudo isso, então, é estudado pela ecologia. No momento, também está bastante em evidência, principalmente quando eu falo de questões ambientais, né? De questões de preservação, de consciência da nossa relação com a natureza. Fisiologia, do grego physios, funcionamento. Então, essa é a parte da biologia que vai estudar o funcionamento do corpo, tá certo? Então, aquilo que a gente chama de metabolismo, de funções metabólicas, funções de física mesmo, por exemplo, quando um músculo puxa um osso, isso, né, isso é um movimento de alavanca, então essas reações envolvendo. Essa parte, ela também está bastante em evidência agora, principalmente com relação às academias, né? As pessoas falam bastante, vou fazer um exercício aeróbico, vou fazer um exercício anaeróbico, porque eu quero perder gordura, eu quero ganhar massa muscular. Todas essas são reações fisiológicas, né? Um bom profissional dessa área, né? Vai precisar entender de fisiologia para dar bons conselhos, para dar boas orientações para os seus alunos. Anatomia, né? Anatomia, do grego anatomos, forma. Então, a anatomia é a parte da biologia que vai se ocupar com a forma, né, do corpo dos seres vivos, né? Posição, onde fica tal parte, onde não fica. Por exemplo, eu tenho 2 olhos na frente do rosto, um nariz entre os olhos, uma boca embaixo desse nariz. Então, isso é posição anatômica, né? Posição dos meus órgãos. Num cavalo não é assim, os olhos são nas laterais da cabeça. Então, eu tenho essas questões, né, que são bem estudadas pela anatomia. Tá? Anatomia que sempre foi importante, por exemplo, na medicina, né? Sempre foi importante na medicina, e às vezes é até importante em áreas que a gente não para muito para pensar. Eu estava numa aula explicando, uma aluna falou sobre a arte, né? Que muitos artistas estudavam anatomia para poder fazer a sua arte, né? Para fazer uma escultura melhor, um desenho melhor. Quando a gente fala, por exemplo, da arte, agora a arte moderna, que ela é mais abstrata, não, né? Mas quando a gente fala daqueles grandes escultores da Renascença, né? Que esculpiam músculo contraído, esculpiam veia dilatada, então eles estudavam bastante anatomia também, né? Biologia molecular e celular, né? Essa também, atualmente, também está bem em evidência, né? A parte da biologia que vai estudar moléculas orgânicas, moléculas de importância médica, né? Curas, né? Essa parte é bem relevante para a parte de cura, a terapia gênica, que é um grande sonho da biologia e da própria medicina, né? Que é uma área muito promissora, né? Que se acreditava que ia avançar muito rápido. Nós estamos no ano de 2024, no início do século XXI, lá por volta dos anos de 2001, se achava que a terapia gênica, em 5 ou 10 anos, as pessoas já estariam fazendo terapia gênica e curando as grandes mazelas da humanidade, e isso não se provou ser tão simples, né? Não foi tão simples assim desenvolver essa área. Ela continua avançando, tal, e acredito que eventualmente vai se tornar muito importante para a humanidade, mas não acho que vai ser em um curto período de tempo, né? Acredito que vai demorar ainda alguns anos para isso acontecer, tá? Alguns bons anos para acontecer, mas é uma área muito promissora, né? Na parte do envelhecimento, né? Já existem pesquisas trabalhando nisso, né? Para
retardar o envelhecimento a nível celular mesmo, né? O envelhecimento de fato. Não estou falando daquela parte de desenho, eu me sinto jovem. Não, não é isso. É retardar o envelhecimento mesmo, né? É você realmente ter lá 80, 90 anos e ter a aparência de 20, 30 anos. Tá? Então, é desse ponto que se fala mesmo nas pesquisas. Tá? Também é uma área promissora, mas também não acho que nos próximos anos a gente vai ter alguma resolução, né? Tecnicamente a gente já sabe, né, por que as células envelhecem, por que as células morrem de velhas, por assim dizer, né? A gente já sabe quais são os motivos. E só ainda não foi possível desenvolver uma forma de parar, né, esse fenômeno ou até mesmo reverter, certo? Tem algumas pesquisas que apoiam que com alimentação e tal, mas não sei até que ponto isso é realidade, porque não me parece factível, né? Tem algumas pessoas que sugerem que com uma alimentação balanceada de tal e tal alimento, eu vou reduzir 5 anos em 3 meses e tal, de envelhecimento e tal. E isso na teoria, então, você fazendo essas dietas, né, em 2 ou 3 anos você voltaria a ter 20 anos. E não é o que acontece na prática, né? Então, eu estou falando de algo factível mesmo, tá? Observável, tá? Então, essas são algumas áreas da biologia. A biologia é muito vasta, tá? Tanto é verdade que eu posso pegar essas áreas que já estão subdivididas e subdividi-las novamente. Por exemplo, na zoologia, tá? Eu posso me especializar em estudar só os répteis, a herpetologia, tá? Então é um grupo mais específico ainda de animais. Eu posso me especializar em estudar só os insetos, a entomologia é mais especializado ainda, tá certo? Então eu posso ter subdivisões, áreas menores dentro de outras áreas, tá? As possibilidades, né, de subdivisões são muito grandes, porque como eu falei, a vida é complexa, os fenômenos biológicos são complexos, né? Eu também, numa das aulas, estava fazendo uma conta rápida com alguns alunos, né? Estima-se, por exemplo, se eu vou ser um entomologista, eu só estou estudando esse grupo de animais, os insetos, um grupo relativamente pequeno, por assim, quando comparado à vida toda que existe, né? Mas mesmo assim é um grupo que estima-se que tenha 900 mil espécies, tá? E há quem diga que falta pelo menos o dobro para ser identificada. Mas vamos trabalhar com o que já existe hoje, 900 mil espécies. Se algum entomólogo for tirar para estudar uma espécie por dia, não é certo? Ele vai precisar viver mais que 2.000 anos para conseguir estudar todas as espécies que nós conhecemos até esse momento, certo? E não tem como uma pessoa conhecer. Então, mesmo quando alguém tira para ser um entomólogo e estudar só os insetos, mesmo ele não vai conhecer todos os insetos, né? A vida é muito diversificada, tá certo? Bom, a proposta, né, dessa videoaula era isso, né? Então era dar uma síntese geral sobre a ciência e biologia, né? A ciência que estuda a vida, tá certo? Essa que é o foco de todas as nossas videoaulas, né? Esse canal ele tá totalmente ligado à biologia, tudo que está aqui praticamente está relacionado, né? Se não for na biologia, é na educação, né? Vocês vão ter acesso aqui a algum material que era do tempo que eu estava na direção e tal, mas mesmo assim é ligado à educação. Mas a grande maioria esmagadora do nosso conteúdo é relacionado à biologia. Até a parte que a gente tem sobre abelhas, né? Abelhas nativas, abelhas sem ferro, é sobre biologia. Então, esse é o foco desse canal, é a biologia, certo? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Tchau, tchau.